10h57. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie, diz que sim. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Universitária. 10h59. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja muito bem-vindo, você ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública, e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando também que nós estamos ao vivo pela internet, você pode acompanhar a transmissão em nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. O Fora da Curva está com uma série especial de entrevistas com os candidatos a reitor para a Universidade Federal de Pernambuco. Cada dia a gente está conversando com um candidato diferente aqui no programa, sempre com a participação de Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. E hoje a gente conversa com a candidata Florisbela Campos, da chapa Acolher e Inovar, que tem como candidato a vice o professor André Ducin. Lembrando aos ouvintes que, especialmente para essa semana, quem tiver interesses em mandar perguntas, elas devem ser enviadas previamente pelas nossas redes sociais, para que passe por um processo de avaliação editorial nossa e possa, assim, ser incorporado ao programa. Lembrando que a votação, que vai eleger o próximo reitor da Universidade Federal de Pernambuco para a gestão 2019-2023 vai ser dividida em 2 turnos. O primeiro em 29 de maio e o segundo em 12 de junho. A apuração e a divulgação dos resultados vão ser realizados nos mesmos dias das consultas e no dia 2 de julho vai enviado o relatório final ao Conselho Universitário da UFPE, e a consulta à comunidade acadêmica tem o objetivo de elaborar a lista tríplice de nomes que vai ser enviada ao presidente da República. Bom dia, Flor, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Laércio. Bom dia, ouvintes da Universitária FM, da Rádio Paulo Freire e os ouvintes do programa Fora da Curva. Flor, para começar, eu queria que você falasse para a gente quais são as principais propostas da sua chapa, o que é que diferencia ela das outras. Bom, como você já falou, o lema da nossa chapa é Acolher e Inovar. Então, as nossas propostas são propostas bastante execuíveis dentro de um contexto, que esse programa já foi preparado dentro de um contexto de uma nova administração a nível federal. Então, nós já vemos há algum tempo com diminuição de recursos. Então, o nosso programa foi um programa bastante factível,
né, focado principalmente na gestão de pessoas, na qualidade de vida, na gestão por competências, porque nós sabemos que essa é uma linha mestra do programa. Nós sabemos que a qualidade de vida é fundamental para o acolhimento dos funcionários, dos técnicos, dos docentes, não só na chegada à universidade, mas também durante toda a sua permanência. Então, nós tivemos, em 2017, um corte de 600 funcionários, né? O governo cortou 600 cargos, então isso torna uma pressão muito grande em cima da distribuição do pessoal. Então, é um objetivo nosso fazer um redimensionamento de pessoal para melhor atender ao campus, melhor atender os setores que estão realmente com dificuldades de preencher determinados locais por falta de funcionário. Além do que a universidade estimulou e estimula a capacitação dos funcionários, e eles fazem mestrados profissionais e desenvolvem suas dissertações em áreas específicas. Por exemplo, ouvidoria. O funcionário faz uma dissertação em ouvidoria. E, de repente, ela é lotada em um setor financeiro. Então, a nosso objetivo inicial é um edital de remoção, que o funcionário que quiser ser removido para melhor ser alocado dentro das suas características, porque é importante que ele faça a pós-graduação, há uma melhoria salarial, mas isso não é o mais importante. Em alguns casos, a satisfação pessoal é importante. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer modelos de alocação de pessoal, porque realmente é uma restrição de pessoal. Nós não temos ilusão de que o governo vai liberar vagas. Então, a gente precisa trabalhar com o que nós temos. Então, para isso, é necessário um redimensionamento pessoal. Essa é uma linha mestra do nosso programa, né? A outra linha é a infraestrutura, que nosso programa está bastante pé no chão em relação à infraestrutura, até porque nós saímos de um orçamento anual de 100 milhões em 2010, 2011, para um orçamento anual de investimentos na ordem de 8 milhões, que é o desse ano, é uma queda brutal, né? E esse orçamento, até o momento, não saiu um centavo. Então, nós somos bastante realistas, somos a favor da universidade pública, gratuita, de qualidade, temos que lutar pelas essas verbas federais, mas sabemos que a universidade tem dívidas. Dívidas de algumas áreas, dívidas do projeto Reúne, que terminou em 2012. Então, se for possível conseguirmos recursos próprios ou recursos de parcerias público-privadas, que é uma outra alternativa, nós temos que focar naquelas dívidas do programa Reúne, que ficaram aí com quase 10 anos. Então, o foco nosso vai ser esse. A gente tem que ter bastante consciência de que não vamos ter recursos sobrando e não vamos estar prometendo construção de prédios, em hipótese alguma, porque a gente estaria fazendo uma falácia, né? E, ao mesmo tempo, prometendo uma coisa que vai ser cobrada e que nós não vamos conseguir resolver. E a outra linha, uma linha importante, é a linha da governança, é a linha exatamente em desburocratizar a universidade, numa tentativa da gente melhorar os fluxos, organizar os fluxos, realmente investir em tecnologia da informação, a implantação dos sistemas, como já iniciamos com o CIPAC, porque isso vai facilitar a vida das pessoas, a vida do pesquisador, que pode captar recursos, que consegue dinheiro para os seus convênios e que tem dificuldade na execução, na aprovação desses convênios dentro dos fluxos da universidade. Então, o nosso programa, de uma maneira geral, ele foca naquilo que é possível mudar dentro de uma estrutura que nós já temos, para aproveitar as coisas, os programas bons e as experiências boas que já existem em diferentes centros, em diferentes áreas, e tentar expandir isso para a universidade, como é o caso de experiência do Centro de Informática, por exemplo. Ele tem experiências exitosas que ajudam a universidade de uma maneira geral, no momento em que essa captação de recursos faz com que a universidade receba um fundo, né, para o Fundo de Desenvolvimento da Universidade. E esse dinheiro que vem para a universidade, ele pode ser usado para fomentar áreas que têm dificuldade de captação de recursos, como as áreas de humanas. Então, você pode, através daqueles que podem captar recurso, via FAD, esse recurso que vem para a universidade ser usado para facilitar outras áreas da universidade. Então, em linhas gerais, esse programa não é um programa que está prometendo coisas impossíveis, até porque o contexto geral está posto aí, e vocês sabem a situação por qual estamos passando no momento. Professora, na semana passada eu participei, estava lá no debate do CTG, do Centro de Geociências e Tecnologia,
E a senhora disse no final, na última fala que a senhora fez, de que se os recursos, né, esses cortes que o governo Bolsonaro praticando nas universidades federais, se esses recursos, ou parte desses recursos não forem repostos, as 63 universidades federais podem parar no segundo semestre. É uma declaração bastante veemente, alarmante para os estudantes, para os técnicos e professores também. E aí eu pergunto, no caso de uma eleição da senhora, ganhando na consulta acadêmica, a lista tríplice indo, o presidente escolhendo o seu nome, como dialogar com o governo que tem colocado assim em xeque a autonomia da universidade? E, inclusive, o ministro da Educação tem associado o descontingenciamento à pauta econômica do governo. Dito que é preciso aprovar a reforma da Previdência, fazer ajuste, andar com a agenda das privatizações. Os futuros reitores vão ter que se engajar, para conseguir recursos federais para suas universidades, se engajar e serem defensores da pauta econômica. Como é que a senhora vê isso? E, assim, como é que a senhora imagina construir esse diálogo para repor esses recursos e a universidade não parar no segundo semestre? Veja, nós vamos assumir em outubro, né? Pelo contingenciamento posto hoje, em outubro nós já vamos estar, se não houver uma reversão, Sim. Aquilo que eu disse no final do debate é a pura verdade. A conta não vai fechar, porque nós vamos ter 15%, nós vamos ter um orçamento de 55% para trabalhar o ano, quando você Sim. deveria trabalhar com 100%. Então, não fecha a conta. Vai ser demissão dos terceirizados, vai ser não pagamento de bolsas que não são do recorte social PNAES, as bolsas que são do recurso discricionário da universidade. Vai ser o caos, não só na Universidade Federal de Pernambuco, como em todas as 63 universidades do sistema. Então, para isso, os reitores atuais, e junto com toda a comunidade, já estão unidos com a frente parlamentar, que ela já foi, desde o momento que foi feito o corte, na semana seguinte, em Brasília, já houve a movimentação junto à frente parlamentar. Eu acho que a gente tem que se juntar com os parlamentares para tentar mostrar para o governo que é impossível esse contingenciamento, porque não é um simples contingenciamento, ele simplesmente bloqueou o nosso orçamento e o nosso financeiro. Então, nem que as universidades queiram fazer qualquer licitação, partindo do princípio que vai desbloquear no final do ano, eles não podem fazer, porque o financeiro e o orçamento não existe reserva. Então, é uma situação muito crítica. Eu acho que a Andifes, que é a associação que representa os reitores, ela tem que se unir, junto com parlamentares, junto com a sociedade, como foi feito na passeata no Brasil inteiro, para chamar a atenção da população, da importância da universidade, né? E o prejuízo para o ensino, para a pesquisa e para a extensão que vai acontecer se esse corte se concretizar. Não tenha dúvida, vamos parar mesmo, porque não vamos ter dinheiro para pagar luz, dinheiro para pagar os terceirizados e fatalmente, sem luz, nada anda. Então, é uma situação muito crítica e nós temos que nos unir para demonstrar para a população em Recife. Os nossos deputados, já houve uma audiência pública antes de ontem na Assembleia, então foi muito importante a presença de todos, eu estava presente, foi importante a presença de representantes de todas as universidades públicas de Pernambuco. Então, a bancada de Pernambuco já está se arregimentando para tentar dialogar com o governo. É um diálogo difícil, porque, por tradição, quando um ministro assume, normalmente, um dos primeiros atos dele é ir à Andifes conversar com reitores. Nós já estamos com 5 meses de governo, nenhum ministro se dispôs ainda a ir conversar com a coletividade dos reitores. Sim, sim. Alguns estão indo... Recebeu um grupo de 3 ou 4. Recebe um grupo pequeno, mas ele não se dispôs ainda a entrar, que é o primeiro sinal que o ministro da Educação faz quando entra no governo. Essa é a tradição desde o governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, até o governo de Temer. Mas ele não fez esse gesto. Então, a universidade também, os reitores também não podem se juntar e defender uma pauta na qual a gente não acredita nessa pauta totalmente. Pode ter alguns que acreditam, você pode achar que a reforma da Previdência é necessária de um jeito ou de outro, algumas pautas políticas, a reforma fiscal, mas isso não pode ser condicionado à educação. A educação não pode estar condicionada a uma pauta, como ele claramente disse numa reunião ontem, que precisa aprovar a reforma da Previdência. Aí ele descontingencia, sim. A reforma da Previdência não vai ter retorno financeiro de imediato na aprovação. Claro. Então, não tem lógica. Eu acho que é uma luta, os reitores unidos, a universidade como um todo unida, junto com os institutos federais, que também estão na mesma situação. Eu acredito que a gente tem força para reverter, porque é uma situação nacional.
as pessoas estão... A gente precisa convencer as pessoas do que nós estamos falando a verdade. Não tem como você dizer que vai continuar. Não dá para continuar. A senhora tinha falado como uma opção, quer dizer, uma opção não, mas acho até que já usaram o termo complementar, essa buscar recursos na iniciativa privada. No debate que eu estava presente na semana passada, isso dividiu um pouco as chapas, né? Divide. Eu acho que especialmente a de Daniel, a chapa coletiva, e a do professor Edilson, são mais críticas em relação a essa buscar recursos privados. Tem um questionamento que é feito de que isso vai fortalecer mais as áreas de ciências aplicadas, de exatas, e que os recursos não chegam em humanas, né? Como é que a senhora vê isso assim? E que recursos seriam esses? Porque eu me lembro, inclusive, o candidato a vice-reitor, o professor André, da sua chapa, ele falou que existe, inclusive, o Fundo de Desenvolvimento Institucional, mas que não está regulamentado. Esse fundo permitiria que os recursos que fossem captados por um centro fossem redistribuídos para outros. Por que esse fundo não foi regulamentado? A senhora é vice-reitora, é importante dizer isso. Quer dizer, e assim, como a senhora imagina fazer isso, entendeu? E não passar aquela ideia que, por exemplo, a chapa coletiva, o Daniel esteve ontem aqui presente e disse assim, ó, esse recurso privado vai privatizar a produção do conhecimento. Essa é uma crítica muito frequente, ó. O governo Bolsonaro tira os recursos públicos para as empresas entrarem, direcionarem a produção acadêmica e aí as universidades federais tornarem-se, digamos assim, reféns do mercado. Quais são os mecanismos que a comunidade acadêmica pode ter construídos para evitar esse tipo de, digamos assim, privatização, como está sendo criticado? Na realidade, não é uma privatização. Eu acho que é uma unanimidade em todas as chapas. A universidade é pública, gratuita, laica, não é? Como está previsto na Constituição. Mas todas as universidades, elas captam recursos, sejam privados, sejam público-privados, sejam de outros ministérios. Nós captamos recursos do Ministério da Saúde. A UFPE construiu um prédio com recursos da Petrobras. Então, foi captado, então foi totalmente construído com recursos da Petrobras. Isso não significa que a universidade está privatizada, né? O orçamento, o custeio da universidade tem que ser público. Os estudantes estudam gratuitamente e vão continuar estudando gratuitamente, assim esperamos. Mas nós podemos fortalecer aquelas áreas que captam, que já fazem isso há muitos anos, como o Centro de Informática, como algumas áreas de Ciência e Tecnologia, algumas áreas da saúde. Eu sou da área de saúde e é uma área que a gente capta muito recurso do Ministério da Saúde, certo? De outros ministérios. São recursos públicos, mas não são do nosso ministério, da nossa lei orçamentária. Sim. Então, esse recurso, eles vão para a nossa fundação, certo? Eles são executados pela fundação. E existe um percentual desses recursos que vem para a conta única da universidade, que é um percentual que vem para a universidade. Esse recurso é o Fundo de Desenvolvimento. Esse recurso hoje ele não é bem mapeado. A universidade, tendo em vista o decréscimo de orçamento, o que é que acontece com esse orçamento? Esse orçamento entra dentro do orçamento da universidade e ele vai ajudar no pagamento de bolsas, ele vai ajudar numa conta de luz, ele vai ajudar em várias... a suprir, a dar um reforço no orçamento. A nossa ideia, e consta do nosso programa, é uma coisa que nós já vínhamos tentando há um tempo, mas as coisas não são tão rápidas como deveriam ser, é mapear esse fundo, normatizar, e uma parte desses recursos desse fundo de desenvolvimento ser usado para fomentar editais para aquelas áreas da universidade que não têm condições de captar recursos diretamente. Por exemplo, filosofia, história... Que são áreas que estão sob ataque hoje, sob ataque, né? E o ministro tem questionado a aplicabilidade, o sentido dessas... É surreal, né? Esse questionamento dele. Então, nós podemos pegar esses recursos, uma parte do recurso, e a universidade fazer editais internos para fomentar a pesquisa nessas áreas, que são pesquisas que gastam muito menos. A gente sabe, o custo de uma pesquisa na área de saúde... Quando você tem que ir ao campo, você tem diária, você tem coleta de material, você tem exame bioquímico, é uma coisa. E um outro tipo de pesquisa que você faz com entrevistas, com pesquisa histórica, é um outro custo. Então, você pode perfeitamente utilizar desses recursos, uma parte desse recurso ser direcionado para essas áreas. Isso pode constar numa normativa interna e a gente assegura que quem capta ajude a manutenção do outro. Porque não adianta a gente ficar... É uma ilusão, ao meu ver, se a gente ficar pensando que só vamos viver do recurso público. Ele vem caindo,
a gente não teria o prédio da Petrobras construído, a gente não estaria terminando a construção do segunda etapa do prédio do SIM, que é feita com recursos que eles totalmente captaram fora. Só para o ouvinte entender, sim, o que é o Centro de Informática. Exato, ok. Algumas construções que ocorrem dentro da universidade hoje, todas as construções que estão andando hoje são construções de recursos que foram adquiridos. E por uma mudança que houve no ano passado, esses recursos não podem mais ser contingenciados. Porque eu não sei se você lembra, houve uma grita muito grande quando o governo passado ele bloqueou dinheiro de recursos próprios de algumas universidades. A UNB chegou a perder 30 milhões de reais. Pense o que é 30 milhões que os pesquisadores captaram e que, de repente, eles não conseguiram cumprir a meta dos convênios porque eles não tinham mais dinheiro. Então, isso não vai acontecer mais, é um dinheiro que não pode ser contingenciado. Então, é uma maneira que a universidade tem, sim, de ajudar aquelas áreas que têm dificuldade de captação, certo? Eu não vejo isso, o mercantilismo da educação, de maneira nenhuma. A universidade continua sendo pública, os nossos alunos, eles continuam entrando pelo sistema, 50% dos nossos alunos são cotistas. A gente precisa lutar para que o governo federal, aí sim, tem que ser o Ministério da Educação, aumentar o recurso do Programa Nacional de Assistência Estudantil, porque esse recurso, hoje, ele é insuficiente para a gente atender o recorte social previsto no programa. Eu queria dar uma continuidade, na verdade, a esse assunto, porque, de fato, uma coisa que chama muita atenção lendo o teu programa é que aparece a palavra edital o tempo inteiro, né? Tem muita proposta, não só de novos editais, mas de um aprimoramento dos editais já existentes, como, por exemplo, os editais para coordenação de curso, etc. Né? E aí, eu estava para te perguntar, nesse contexto atual que a gente tem, de onde viria esse recurso, mas você já acabou explicando, né? Mas aí isso me chamou a atenção para uma outra coisa. De fato, a gente tem alguns exemplos que são notáveis e que a gente repete a exaustão, que é o caso do Centro de Informática, que se favorece muito de uma lei federal, né? Que é a lei da informática, A lei de inovação. Que meio que direciona que as empresas privadas que venham para cá, que se instalem aqui e invistam também em pesquisa e desenvolvimento, e inevitavelmente isso vai acontecer na universidade. Mas me remete também ao caso de que a universidade, como um ambiente de convívio, ela é sempre muito complexa, né? A gente tem... eu ia dizer que a gente tem centros que não se entendem, mas a gente tem departamentos que não se entendem, né? E aí eu fico pensando o seguinte, se a gente tem um recurso que é captado por um centro, né? Instrumentalizar uma redistribuição desse recurso para outros centros, não pode gerar um outro ambiente de tensão entre centros da universidade? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu acho que o que vai em benefício da universidade toda é você contestar e ir contra, que é um trabalho de convencimento. Então, essa regulamentação desse fundo, ele tem que ser feito pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele é formado basicamente por representantes de todos os centros. E eu acredito que, pelo conhecimento que eu tenho do Fórum dos Diretores, que ele funciona, eles são extremamente alinhados no objetivo comum da universidade. Eu acho que seria uma coisa extremamente positiva, inclusive porque os recursos não seriam direcionados exclusivamente para aquelas áreas que captaram. E não é só o SIM, tem a área de saúde também capta, tem algumas áreas, alguns locais dentro da universidade que também usam a lei de inovação. Não só o Centro de Informática. O Centro de Informática é o exemplo mais notório por conta do Porto Digital e toda uma relação que tem aqui com a sociedade. Né? Mas outros já fazem isso também, já captam recursos. Até áreas que a gente esperava que não pudesse captar, captam recursos de outros. Não precisa ser só da empresa privada, pode ser público-privada, pode ser público, como os outros ministérios. O Ministério da Integração Social já teve, a universidade já captou recursos, o antigo Ministério do Trabalho, principalmente na área de AD. Então, nós temos condições de não sustentar a universidade a partir desses recursos, mas ser um reforço positivo para a universidade e, inclusive, se dialogar melhor com a sociedade. Né? Porque esse é um papel. A senhora vê a proposta não, o apoio recém-dado agora do governador da Bahia, Rui Costa, para que aqueles alunos... Esse é um tema que vira e mexe e volta ao debate público. Que os alunos que têm melhores condições financeiras paguem mensalidades
nas universidades públicas. Isso viria em benefício, e considerando agora os cortes e tal, isso seria uma maneira de arrecadar recursos, aqueles que podem pagar. Quer dizer, a universidade não seria gratuita para todos. Aqueles que tivessem condições financiariam aqueles que não têm condições. Como é que a senhora vê essa proposta? Bom, inicialmente é inconstitucional. A Constituição não permite, né? A nossa Constituição é clara. O ensino é público, gratuito. Ele não é parcialmente como é a Constituição de alguns países. Então, haveria que ter uma mudança na Constituição. Veja, o sistema brasileiro é um sistema totalmente público. Isso seria uma discussão a ser feita a nível de Congresso, tem que ser uma discussão nacional, não pode ser uma coisa decidida de cima para baixo. Amanhã, quem pode pagar, vai pagar. É uma discussão antiga, ela sempre vai voltar. Né? Nesse momento de crise, ela reaparece, mas eu acho que não é o momento da gente partir para isso agora. Agora, nós temos que recuperar o nosso orçamento, porque ele é suficiente dentro do que é previsto, com os recursos que nós podemos arrecadar por fora, para manter os nossos estudantes da maneira que são hoje. Porque hoje, na realidade, nós temos 50% de cotistas ou mais em algumas áreas, certo? Pessoas que entram normalmente e que são pessoas que precisam realmente de um suporte, de um programa especial. Então, eu acho que não é o momento, num momento conturbado desse, de nós entrarmos também com o ensino pago no meio. Isso aí não é uma coisa de imediato, teria que ser feito um trabalho muito bem feito, um estudo para ver se realmente é necessário e principalmente mudar a Constituição. Eu acho que nesse momento de tantos ataques, a gente pensar em mudar a Constituição... Na verdade, já tem muita proposta de mudança demais hoje de Constituição. A gente ainda ir por esse caminho, eu acho que não é o caso, certo? A gente tem que continuar com ela pública, gratuita, do jeito que ela é. Esse é o perfil da sociedade brasileira, sempre foi assim. Eu, quando entrei na universidade, há 44 anos atrás, a gente pagava uma taxinha pequenininha. E essa taxinha caiu. Quando a Constituição mudou, em 88, deixamos de pagar. Então, isso está consolidado na nossa história. Eu acho que mudar isso agora, nesse momento, não seria uma coisa boa. Vai causar mais tumulto dentro de um momento tão conturbado como esse. Uma outra coisa também que chama atenção é que, assim, de fato, a gente tem hoje, a gente até comentou sobre isso ontem, né? A gente tem 5 chapas que concordam muito em muita coisa. Mas isso acaba sendo inevitável pelo contexto político que a gente está, né? Acho que discordar em alguns pontos seria acabar discordando da própria universidade. Porque isso é uma coisa que ninguém poderia, talvez, antecipar, né? A universidade como um todo, do estudante universitário ao professor, a tudo que diz respeito à universidade, tem ganho um ar de antagonista, né? Cada vez mais forte com o tempo. Mas isso também, por outro lado, tem exigido muito que a própria comunidade acadêmica e aquelas pessoas que estão mais próximas de uma comunidade acadêmica exijam posicionamentos, né? Eu acho que foi uma cobrança muito feita, por exemplo, a gestão atual do reitor Anísio, né? De se posicionar publicamente, de se colocar publicamente. Estou dizendo tudo isso para perguntar o seguinte: se for preciso, a gestão, Flor e André, vai ter uma postura de enfrentamento a essa estrutura que está colocada hoje do governo federal, por exemplo? Ao que está sendo colocado, nós já estamos numa postura de enfrentamento. Eu acho que isso aí está sendo coletivo, não é uma postura de enfrentamento. Não tem como a gente concordar com determinadas posturas, como, por exemplo, um ministro da Educação chegar e dizer para um reitor: olha, bote seus estudantes para fazer a limpeza e fazer a segurança da universidade. Ou, de outra maneira, como ele disse, não, chama a polícia militar para dentro da universidade para fazer a segurança. Então, isso, em sã consciência, eu acho que qualquer pessoa, independente de filiação partidária, de preferências, é o bom senso, entendeu? Está saindo de uma matiz que não dá para ninguém concordar com isso. Tem pessoas que podem até concordar, a gente sabe que tem na comunidade, sabe que tem na sociedade, mas eu acredito que cabe a gente chamar atenção, tem que ter uma postura realmente firme em relação ao que está acontecendo, porque não dá para você concordar com isso. Claro, nós somos institucionais, então, se, por exemplo, se formos eleitos, somos o reitor, né, então nós temos que dialogar, nós temos que comparecer a reuniões, nós temos que receber, eventualmente, se algum deles resolver vir na universidade, nós temos que fazer
a parte institucional do cargo. Mas nós não podemos concordar com uma pauta dessa que não tem como você concordar. A gente pode discordar em relação, por exemplo, algumas chapas, realmente elas são totalmente contra as parcerias. Eu não sou. Eu sou realista. Eu acho que a gente tem que... se a gente tem como conseguir recursos, a gente tem que ir atrás e conseguir esses recursos para ajudar a manter a universidade. A gente entende a situação econômica do país, a gente entende que o PIB está ladeira abaixo. Mas não é a educação, não é tirando dinheiro da educação e da saúde, e da educação básica também, que foi uma justificativa que foi dada para o nosso corte, foi que ia para a educação básica, mas ela recebeu um corte. Né? Esses cortes não vão resolver o problema. Né? São outras medidas que têm que ser feitas. E muito menos chantagear os gestores, né? Porque a gente está quase que sendo chantageado. Ou vocês ajudam, pressionam para sair a reforma da Previdência, esse é o meu sentimento pessoal. Aí é o meu sentimento pessoal. Um tema muito recorrente, eu tive na Federal como estudante há quase 30 anos atrás, e era o tema que a gente discutia profundamente, e ainda é um tema muito forte na universidade, que é o processo de democratização das decisões internas nas universidades. E aí, isso relacionando muito aos pesos dos 3 grupos que vivem a universidade cotidianamente, que são os professores, os estudantes e os técnicos. O conselho que vai definir agora a lista tríplice, que vai ser encaminhada ao governo federal, a apreciação do presidente, ele é formado por cerca de 80 professores, um estudante e um técnico. Não vai ter nem um estudante nem um técnico, por aí uma questão interna que não elegeram representantes, mas então vai ser uma decisão tomada totalmente por professores. Me corrija se eu estiver errado, acho que houve uma reorganização desse conselho, acho que ele mudou, agora vai ser 70, 15, 15, se eu não me engano. Mas tinha uma proposta anterior, que tinha sido até passada, mas depois houve a estatuinte de você ter um equilíbrio, a paridade, que é uma demanda dos estudantes, como eu disse, há 30 anos eu estava na universidade com cartaz demandando a paridade. Pois é. Como é que a senhora vê esse processo de distribuição do poder e das decisões? A gente tem uma chapa coletiva dessa vez, que é uma coisa nova, que tenta já na candidatura representar os 3 segmentos. Como é que vai ser a participação, eu digo assim, na tomada também de decisões, na divisão de decisões com estudantes e com os técnicos? A senhora tem um apoio, inclusive uma carta aberta que foi lançada logo no começo da sua campanha, um apoio muito expressivo de diretores e vice-diretores, né, dos centros, ou seja, eu tô não usando aqui pejorativamente, por favor, mas de uma elite dos professores, né, elite dirigente, não estou usando isso de forma pejorativa, mas como é que a senhora vai construir esse diálogo e há uma proposta de também democratizar esses espaços de tomada de decisão? Veja, começando pelo Fórum dos Diretores, eles são todos eleitos. Sim, claro. Todos foram eleitos, e as nossas eleições, elas sempre são baseadas numa consulta paritária. Então, eles foram eleitos pelos 3 segmentos. Sim. Da mesma maneira que o atual reitorado também foi eleito paritariamente pelos 3 segmentos. Sim. Houve realmente, desde que eu entrei na universidade, antes de você, né, eu entrei em 75, que se falava na mudança do estatuto. Então, vinha entrando gestão, saindo gestão, e o estatuto não andava. Então, foi feito um estatuinte na gestão anterior. Sim. Né? E essa estatuinte foi feita... Saiu o resultado da estatuinte. Quando saiu o resultado da estatuinte, isso foi encaminhado para a análise da Procuradoria, né, para ver a parte que existe uma formalização no MEC. Quando se manda um estatuto para o MEC, tem que seguir certas regras. Então, a primeira regra, se não seguir, o estatuto não é aprovado. Né? Então, foi feita uma discussão com os conselheiros, né? A base foi o Fórum dos Diretores, todos os conselheiros, e o estatuto ele realmente apresenta avanços. Né? O fato da gente ter conseguido um estatuto foi uma vitória, porque várias universidades da mesma idade começaram a sua estatuinte, entraram nesse processo e não terminou. Nós fomos a única universidade das grandes que conseguiu fazer essa mudança, e isso foi muita negociação, muito diálogo durante 2 ou 3 anos para conseguir chegar a esse modelo de estatuto que foi aprovado pelo MEC. Ficou 6 meses no MEC. Sim. E foi aprovado
porque realmente estava dentro, ele ainda devolveu pedindo para fazer alguns ajustes que não estavam dentro da legislação, e a legislação é clara que é 70-15-15. Então, nós tínhamos ou se insistíssemos em mandar, como foi feito na Estatuinte, não teríamos ele aprovado e estaríamos hoje ainda com a carta de retalho que era o estatuto anterior, todo emendado, que ninguém já não sabia mais para onde ir, todo totalmente amarrado, onde dava um poder exagerado ao reitor, porque o reitor podia botar e tirar de pauta qualquer assunto e não tinha como saía de pauta e não voltava mais. Sim. Entendeu? Então, diminuiu, foi mais, agora nós vamos ter 15 representando 15% de técnicos, 15% de estudantes que precisam ser eleitos e indicados. Sim. Isso não aconteceu ainda porque os centros eles têm que fazer o seu regimento interno, que são os centros que vão eleger os seus representantes, técnicos, docentes e estudantes. Sim. Então, eu acho que houve um avanço muito grande no Estatuto. Não pôde ser, foi o que foi possível ser feito dentro do arcabouço legal. Não adiantava a gente ficar insistindo com um modelo que não ia ser aprovado e a gente ia ficar com o mesmo problema que é a coxa de retalho anterior. Então, tem universidades, inclusive, que estão com esse projeto de estatutos no MEC há mais de 2 anos e não sai. Então, foi feito um trabalho, realmente, nós queríamos, a universidade precisava mudar o estatuto. Estava insustentável com o estatuto anterior. Então, o que nós queremos agora é que todos os centros façam seus regimentos, que tem um prazo que vai encerrar em outubro, e a partir desses regimentos serem eleitos e chegarem ao conselho, realmente, todos os conselhos, a participação do estudante, do técnico, junto com os docentes, para poder a universidade, e inclusive a instalação do conselho social, que eu acho que foi um grande avanço. Poucas universidades têm um conselho social formal, é um conselho consultivo, ele não é executivo, porque ele não é o conselho universitário, mas é um conselho que vai ser formado pela sociedade civil para dar uma direção à universidade em relação ao que a sociedade espera da universidade. Então, eu acho que esse estatuto foi o estatuto possível dentro da legislação. Né? Nós tivemos aí 16 anos e não mudamos a legislação. Né? E essa legislação tem que ser mudada no Congresso, então precisava ter havido, na época, um esforço no sentido de mudar a legislação, não foi feito. A gente tem que andar de acordo com a resolução. E a nossa eleição, o nosso conselho, apesar de ser anos, desde a época eu estou no conselho há alguns anos, mas acompanho, desde a Universidade Federal de Pernambuco é uma que elege a consulta pela paridade. Sim, sim. Não são todas, tem universidades que ainda continuam elegendo 70-15-15, e o conselho sempre honrou, sempre respeitou o resultado das urnas. Então, mesmo que o meu candidato não ganhe, eu sou conselheira, eu vou lá votar no candidato que ganhou, mesmo que não tenha sido meu candidato. Sim, Isso sim. tem sido uma postura do conselho e eu não acredito, eu tenho certeza absoluta que o atual conselho vai honrar o resultado das urnas. Perfeito. Uma coisa que se repetiu também é a exaustão de um tempo para cá, né? E também você até já comentou disso, sobre esse novo momento em que a universidade tem cerca de 50% de estudantes cotistas. Né? Mas eu também acho importante ressaltar que garantir o acesso à universidade é um ponto que traz uma infinidade de outros pontos, né? Porque a gente vai conviver todo dia com um aluno que conseguiu, sim, entrar na universidade, mas vai ter desde o choque social, econômico do novo ambiente que ele está entrando, né? Outras dificuldades econômicas, sociais, políticas e etc. Né? Muito antes, lógico que a gente vive no fantasma do governo atual, mas muito antes dos cortes e contingenciamentos, né? Essa sempre foi uma parcela da sociedade e da universidade muito fragilizada. Né? E aí eu queria saber, entrando já em alguns pontos mais específicos mesmo do teu programa, do teu projeto para a reitoria, de que forma vocês pretendem trabalhar as políticas assistencialistas da UFPE? As políticas de assistência. Veja, antes da atual conjuntura, não é, foi a lei de cotas, ela foi cumprida integralmente por todas as universidades, né? Foi criado o Programa Nacional de Assistência Estudantil, só que os recursos liberados, isso não é de agora.
para o programa de assistência estudantil, levando em relação o número de alunos que entraram pelo sistema de cotas, ele nunca foi suficiente. Então, o programa já nasceu com, no caso específico, para algumas universidades, isso até o dinheiro é suficiente. Mas para o UFPE, por ser uma universidade importante, principalmente no SISU, que é o Sistema Nacional de Acesso à Universidade, então nós temos uma demanda muito grande de estudantes de fora. Sim. Certo? Então, essa demanda de estudantes que vem de outros estados, a maioria desses estudantes estão no recorte social do PNAES. Então, faz com que a universidade ela sistematicamente coloca recursos discricionários, recursos do seu custeio, que podem vir, inclusive, e utilizar desse fundo que vem das captações, para complementar o dinheiro necessário para os programas de assistência. Porque o PNAES, isoladamente, ele não é suficiente para fazer frente à demanda desses estudantes. Inclusive porque é uma variação muito grande. Nós temos são 3 campos. Né? Então, a gente tem uma demanda social alta do campus Joaquim Amazonas. Né? Nós cobrimos em torno de 20% a 30% desses estudantes do campus Joaquim Amazonas estão no recorte social, estão recebendo algum tipo de auxílio. Né? Temos em torno de 40% a 50% no campus Agreste, mas quando nós vamos para a Vitória, nós temos 70% a 80%, que isso é claro, porque o IDH da Zona da Mata é muito baixo. Né? A cultura da cana-de-açúcar, tudo aquilo que nós conhecemos, nós temos alunos, eu digo porque sou do campus acadêmico de Vitória, fui diretora lá, nós temos alunos hoje que moram em sítios que não têm luz. Ainda hoje, em 2019. Então, o recorte social ali da Zona da Mata, então você tem um campus onde a assistência é extremamente necessária, né? Ele é necessário em todos os campos, então a UFPE em si, e nós temos muitos alunos que vêm pelo SISU, tem alunos que chegam e acampam na reitoria, chega na reitoria, vim do interior de São Paulo, não tem a passagem de vinda. Então, a universidade teve que se virar para conseguir. Né? E eu acho que nós precisamos, uma meta do nosso programa é tentar, junto ao governo federal, mesmo nessas circunstâncias, aumentar o recurso do PNAES. Ele não é suficiente, todas as universidades reclamam disso, ele não é suficiente, porque ele teria que cobrir todo o programa de assistência, de bolsa, de auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio alimentação para os locais que não têm restaurante, certo? Então, e além do problema psicológico, né, de ter uma rede de assistência de saúde mental extremamente necessária, não só para o estudante, mas para o técnico e para o docente, porque o problema de saúde mental, no mundo, ele está aparecendo, né, a nossa sociedade está doente, né, então nós temos realmente, há uma demanda muito grande, a parte de esporte, lazer, então é um conjunto de ações que tem que ser feita para manter esse estudante dentro da universidade. E o apoio pedagógico, porque é necessário em algumas áreas, né, que a própria PROAS, a própria Reitoria de Assistência Estudantil, ela tem que focar em cima desses alunos que têm dificuldade em algumas disciplinas, ter um programa interno de tutoria de outro aluno, mas tudo isso são recursos. Você tem que ter bolsas para pagar para o aluno, para poder dar um reforço para que esses alunos não abandonem os cursos. Temos que, junto com isso, fazer um trabalho junto aos professores também, em algumas áreas, porque existe, isso é uma realidade, nós temos áreas onde as aulas continuam sendo dadas como eram dadas há 40 anos atrás. E o mundo evoluiu, né? Nós estamos numa época que os alunos entram com o celular na sala de aula. Então, o celular, para mim, é um parceiro dentro de uma sala de aula. Eu não vou, mas aí nós temos professores que mandam, é proibido usar o celular na sala de aula. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar o conjunto da universidade para melhorar essas políticas. E, principalmente, a relação das pessoas, porque o financeiro ele já não é suficiente. E o objetivo nosso é ir atrás para aumentar esses recursos, mas dentro de um quadro como esse, é até meio fora do tema, a gente está dizendo isso, mas a gente tem que continuar. Tem que ir atrás, tem que continuar com os pedidos. Pegar esse gancho dos recursos e fazer duas perguntas em uma.
são completamente diversas, mas uma é a questão da interiorização, né? Que está muito vinculada, quer dizer, a ampliação e descentralização da universidade está muito vinculada a ter recursos próprios. A senhora foi, se eu não me engano, 10 anos diretora do Centro Acadêmico de Vitória e sabe melhor do que ninguém as dificuldades de ampliação desse processo. A senhora, no seu programa, fala em criar o restaurante, construir o restaurante universitário de Vitória. Construir uma quarta etapa também, quer dizer, ampliar o campus de Vitória. Como fazer isso sem esses recursos? Porque a senhora, me lembro na palestra, a senhora disse assim, não tem como prometer prédios, mas aqui tem uma promessa de construção, de infraestrutura. Como buscar esses recursos de ampliação, portanto, de investimento, e não de custeio, mas ampliando, você também vai aumentar o custeio. Onde buscar esses recursos? Essa é uma pergunta. E até que ponto essa promessa ela se torna factível nesse ambiente de corte que a gente está vivendo. E a outra, que não tem nada diretamente a ver com essa, mas eu queria já fazer, é que a senhora é vice-reitora do atual reitor, Anísio Brasileiro. E assim, claro, na política, em tudo, é diálogo, é discussão, é debate e as construções também dos processos. Mas uma pergunta que fica um pouco no ar, assim, por que a senhora, vice-reitora, não é apoiada pelo atual reitor? Assim, houve como é que foi esse processo de construção política e por que a senhora não tem, embora divida a gestão atual da universidade, não tem o apoio do atual reitor para o seu pleito como reitora? Bom, inicialmente, eu vou responder a primeira parte da pergunta. Tá. Eu falei no início que tinha umas dívidas Reúne, que a gente era uma questão de honra, que a gente tinha que ir atrás desses recursos, porque esses recursos foram disponibilizados no Reúne e não foram utilizados por diferentes contextos da época, não foram utilizados para essas obras especificamente. Né? Essa quarta etapa e o RU do CAV é exatamente uma dívida Reúne. Então, está dentro daqueles 3 que nós colocamos no programa que nós vamos tentar o recurso público de qualquer maneira para tentar tirar do papel essa quarta etapa. Nós conseguimos, nessa gestão, fazer o projeto executivo da quarta etapa está pronto. O que é exatamente a quarta etapa? A quarta etapa porque o campus de Vitória, ele foi construído num local muito pequeno, então ele não tinha o terreno suficiente. O terreno que foi dado não é suficiente para o crescimento do campus. Ele começou com 3 cursos, hoje ele tem 6 cursos da área de saúde, né? Da saúde biológica. São cursos que têm uma excelente taxa de sucesso, que esse é um grande problema da universidade, evasão e retenção. Mas os nossos cursos são o centro com melhor taxa de sucesso. Apesar do espaço limitado, são cursos que formam bem. Né? Com boa empregabilidade, nossos alunos ficam no interior, é uma característica do nosso curso, passam nos concursos, então ele tem uma boa... Agora, só que o espaço dele é muito pequeno, então ele precisa de terrenos fora. E isso dificultou e atrasou a construção, a ampliação da estrutura física. Né? Mas existe uma possibilidade essa quarta etapa, nós conseguimos fazer um projeto executivo que é caro, né? Foi um projeto de quase R$1 milhão só para fazer o projeto executivo. E agora nós precisamos tirar do papel. E não deu tempo. Né? No apagar das luzes do governo anterior, esse processo não chegou diretamente em Brasília e não deu tempo de sair os recursos, até porque também já tinha um sistema de contingenciamento em algumas obras. Né? Mas é o nosso objetivo, ou com recursos, o foco é o recurso do governo federal, do Reúne, é o campus de Vitória, onde tem o maior, o IDH menor, né? Da região da Zona da Mata. Né? São, então, os alunos mais carentes de cursos que exigem uma dedicação diária, não são cursos baratos, porque são cursos da área de saúde, exigem uma interface com hospitais, com clínicas, então não é um campus, mas é um campus que vem funcionando e que há uma necessidade urgente de um restaurante universitário. Então, está em negociação com a prefeitura uma área próxima para a construção desse restaurante e a gente tem que ir atrás dos recursos, sejam públicos, emendas parlamentares tem universidades que construiu, não tinha hospitais e construiu o hospital com emenda parlamentar. Então, a gente tem que ir em cima das emendas para focar, uma das saídas para focar nessa dívida, é uma dívida histórica com esse campus, tem uma de
Tem uma dívida histórica também, 2 dívidas históricas, que eu disse a você que foram 3 coisas que eu coloquei, que é no campo Joaquim Amazonas, né? Então, a gente tem que focar nesses, porque se for atrás de todos os projetos de construção dentro da universidade, cada departamento tem o seu projeto de ampliação, de construção, mas a gente não dá para prometer, porque vai prometer no vazio. Em relação ao apoio, veja, responder, porque ele não está me apoiando, essa pergunta ele é que tem que responder, certo? Então, ele provavelmente, como eu fui indicada para vice-reitora pelo Fórum dos Diretores, que trabalhou junto com ele na primeira gestão, ele chegou ao Fórum e pediu a indicação de um de nós para compor, porque foi uma gestão de coalizão, precisava fazer uma composição, porque tinha muitas coisas a ser aprovadas, como o estatuto, por exemplo, né, que precisava sair do papel, né? Então, o Fórum me indicou, pela minha experiência dos 9 anos, eu não só fui diretora, mas eu fui a pessoa que originalmente escreveu o projeto. Junto com outros colegas, nós escrevemos o projeto. Então, eu fiz desde do nascedouro até a implantação, a formação das primeiras turmas, né, todo aquele processo. Então, essa é a minha experiência e a minha experiência anterior também. Eu antes de ir para a Vitória, em definitivo, em 2010, eu fui 30 anos professora do campus do Centro de Ciência da Saúde. E dentro do Departamento de Nutrição, eu fui chefe de departamento, coordenador do curso. Então, eu tenho uma experiência administrativa, eu conheço a universidade, porque eu sempre tive curiosidade de conhecer como funciona, até para entender, para também não reivindicar coisas que às vezes ficam reivindicando no vazio, que a gente sabe que não vai conseguir. Até para entender o funcionamento, né? Acho que a universidade poderia ser mais ágil, né? A gente podia ter avançado mais em agilidade, em desburocratizar. Demorou a universidade... Mas essa sua visão da universidade, eu via muita senhora falar em desburocratizar, é muito burocrático. Isso, de certa forma, criou alguma rusga, alguma coisa com o atual reitor? Não, veja, nós temos diferenças pessoais, de conduta. Ele é uma pessoa... É uma gestão extremamente equilibrada financeiramente. Isso aí é público e notório. Então, tem coisas positivas na gestão, mas o modus operandi é diferente eu sou mais ágil, eu sou mais rápida. Eu, por exemplo, eu não demoraria o que demorou para comprar o sistema de tecnologia de informação da Federal do Rio Grande do Norte. Nós demoramos muito tempo, ficamos muito tempo com um sistema de tecnologia de informação que não era adequado à universidade. Até dezembro, nós estávamos com processos manuais, né, circulando manualmente. Quando a gente já tem sistemas que você funciona com os processos de forma informatizada, né? Então, a gestão é um diálogo, né? Eu não vim do grupo político do professor, eu vim a partir de uma coalizão junto com o Fórum dos Diretores. Ele me comunicou, né, que ia apoiar outra candidatura. Eu acho que na atual conjuntura, nós ainda somos livres para votar em quem nós quisermos. É um direito dele. Ele não quis me apoiar. Eu, como já tinha me comprometido com o fórum e tinha vontade, resolvi manter a candidatura, mas estamos trabalhando normalmente, certo? Vou cumprir até o mandato de vice-reitora com tranquilidade. Agora, por que ele optou pela outra candidatura, ele é que tem que responder. Eu não posso responder por ele. Tem uma questão ainda sobre isso que eu queria falar também, perguntar que, apesar desse contexto que acabou de ser explicado agora, né, para a gente, para o nosso ouvinte, você, como vice-reitora, tem uma relação com projetos que iniciam nessa gestão, né? E aí, projetos, inclusive, que eram programa da gestão, mas não se concluíram, como é o caso do Centro de Convenções, né, que está... Um equipamento gigantesco da universidade que parece às vezes que não tem nem mais uma perspectiva de uso, de tanto tempo que a reforma tem se protelado. E aí eu queria saber como é que vai ser a relação, caso você seja eleita, né, da sua gestão com essas ações que tiveram início na gestão de Anísio. Muitas ações coincidem com essa segunda gestão do professor Anísio, que é quando eu entrei, a queda de recursos. É indiscutível, se você pega o mapa de recursos, é exatamente no ano que eu entrei. No mês de outubro começou o primeiro contingenciamento grave. Foi quando houve a queda de recursos para iniciar o ano de 2016. A gente assumiu em 2015, né, 2016. Iniciamos em 2016 já com a queda brusca de recursos. O Centro de Convenções já vinha com problemas, ele já foi fechado na gestão anterior, né? Então começou-se o trabalho de recuperação do Centro de Convenções. Diante
muitas demandas do campus. Então, o centro de convenções, ele foi feita a primeira parte, está perto de concluir, a parte da concha, estacionamento, aquela parte do foyer. Então, essa parte já está em andamento. A segunda parte, né, que o projeto executivo está terminando. Então, diante de tantas demandas, ele está andando, ele deverá ser concluído e nós temos que partir para a captação de recursos mesmo, através de empresas vinculadas, porque esse projeto, o Centro de Convenções, ele é um equipamento que não é exclusivo, ele é da UFPE, mas ele é importante para o Estado. Sim. Não é? Então, hoje ainda se recebe telefone de pessoas querendo agendar, que não sabem que o centro está fechado. Né? Então, na hora que ele começar a funcionar plenamente, a universidade vai ter que implantar um modelo que ele capte recursos e que se sustente. Né? Então, essa primeira etapa que vai ser liberada, espera-se que até o final do ano a concha acústica esteja liberada, porque é um equipamento que pode ser trabalhado, que a parte do foyer, com todas as salas de apoio, a parte do cinema sejam liberados. Eu acho que no momento que essa parte começar a funcionar, nós podemos começar a captar recursos para manter e ajudar na captação de recursos para fazer a reforma propriamente dita do teatro. Então, existe essa perspectiva, é importante para o Estado. Então, a importância que tem para o Estado desse equipamento, eu acho que a gente tem que vender isso no bom sentido, certo? E conseguir captar recursos, porque não tenhamos a ilusão que do governo federal, nessa atual conjuntura desses 4 anos, dificilmente nós vamos conseguir bancar sozinhos um projeto daquela monta. Mas é um projeto importante que a gente pode buscar parceiros. Né? Eu sei que está terminando, Bruno, mas antes de... Tem uma questão que eu acho que é importante a gente trazer até para ouvir a professora, que é uma acusação recorrente, especialmente do grupo de estudantes da universidade, em relação à atual reitoria no processo de criminalização do movimento estudantil. Um tema, a senhora já respondeu, já vi a senhora respondendo, mas eu acho importante que a gente traga esse tema aqui. Por exemplo, a punição de suspensão que aconteceu com os alunos que ocuparam alguns dos prédios da ocupação de 2016. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque o que os estudantes colocam é que, na verdade, os estudantes que foram punidos não foram os que praticaram os atos. Isso é a posição que eu ouço, né, correntemente. Mas sim lideranças do movimento estudantil que estiveram na reitoria, se reuniram com o reitor, se reuniram com o grupo dirigente da universidade e foram selecionados, e são eles que respondem ao processo, sem que tenha a prova concreta de que eles realizaram os atos de depredação do patrimônio. Como essa é uma acusação muito importante de criminalização, e a gente está falando aqui de processo democrático, de consulta, eu queria ouvir a opinião da senhora. Veja, as ocupações, elas aconteceram no Brasil inteiro, né? Foi por uma razão plausível, é a PEC, que é um dos responsáveis pelo esse contingente. A PEC do teto de gastos, do teto de gastos. Então, na universidade, o primeiro centro ocupado foi o Centro Acadêmico de Vitória, foi o que a ocupação demorou mais. Foi o primeiro e foi o último a sair. Houveram 12 unidades ocupadas, onde as ocupações transcorreram normalmente dentro de uma urbanidade elogiável. No departamento de enfermagem, inclusive, na entrega do prédio, nós participamos de uma cerimônia onde se colocou o nome no diretório. Eles entregaram, os estudantes, na grande maioria, os prédios foram entregues da mesma maneira que foram recebidos, em alguns casos até bem mais organizados. Né? Em 2 prédios, exatamente os 2 prédios, onde foi proibido o acesso, que foi o Centro de Artes e Comunicação e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Nos outros prédios, por exemplo, no Centro de Educação, a ocupação ocorreu e nós entrávamos no Centro de Educação. Havia palestras, havia exposição de livros, houve uma movimentação cultural e política dentro desses centros, né? E onde os diretores e os gestores estavam participando e entrando e tendo acesso ao prédio. Esses 2 prédios da universidade, o CAC e o Cefis, a primeira medida na ocupação foi retirar as chaves da mão dos vigilantes. Os vigilantes foram retirados, eles não puderam entrar, os prédios foram fechados e os estudantes assumiram o controle do prédio. Então, só entrava no prédio quem tivesse autorização do estudante para entrar. Então, foi assim durante todo o período. Então, quando terminou a ocupação, então, a gente
chegamos ao final, não se chamou a polícia, né? Não se pediu reintegração de posse, esperamos até o momento terminar, dialogando com os estudantes, tínhamos reuniões quase que diárias na reitoria. Os diretores, a presença do fórum dos diretores foi importante porque eram os centros que estavam sendo ocupados. Não foi a reitoria que foi ocupada em 2016. Sim. Então, houve aquele diálogo. Ao final da ocupação, o prédio do CAC e o prédio do Cefis, ele estava depredado o Cefis do primeiro ao último andar. Salas arrombadas, livros, professores que perderam seus livros, que foram recuperar seus livros no sebo, encontrou seus livros no sebo, recomprou livros, e os diretores mandaram ofício para a administração central, relatando os fatos e citando quem eram os alunos responsáveis pelo controle de entrada. Né? Os alunos que estavam respondendo, que eram aqueles que faziam toda a barreira para que os professores não entravam quando... Foram esses, então, que responderam aos processos? Foram os nomes que os 2 diretores de centro encaminharam para o gabinete do reitor. Então, houve um processo, o processo é aberto, então os diretores encaminharam pedindo as providências da universidade em relação à depredação que houve, que realmente, depois que os prédios foram abertos, que a polícia fez a vistoria e que foi liberado, a imprensa cobriu e se viu o estado lastimável. A universidade teve que retirar dinheiro do modoloc dos outros centros para poder socorrer esses centros, porque não tinha a menor condição. Porque o questionamento não é nem a questão da depredação, é da culpabilização sem a prova. Então, o que foi mandado? As pessoas que ficaram responsáveis pelo prédio. Aí, o que foi que a administração fez o que tem que fazer, que é abrir os processos administrativos. Depredação do patrimônio público, se o gestor não fizer... Então, baseado nos ofícios que vieram dos centros, foram abertos processos. Um processo foi do CAC, ele chegou à conclusão. A comissão, no relato, diz que não consegue localizar quem depredou, impossível, até porque as câmeras foram as primeiras coisas que foram quebradas no dia da ocupação. Então, as câmeras foram quebradas, então não tinha como ter a gravação. Mas eles fizeram o processo todo em cima das pessoas que assumiram a responsabilidade de tomar conta do prédio. Na hora que você assume tomar conta do prédio, você tem que ter a responsabilidade da posse da chave do prédio. Então, o processo todinho foi nesse sentido, né? A comissão sugeriu expulsão. Quando chegou na administração, a gente não concordou com a expulsão, porque... Até concordaria-se com a expulsão, o conselho, porque a decisão não foi do reitor, não foi da vice-reitora, foi do conselho de administração. Hora nenhuma se tomou a decisão individualmente. Se viu que não era justo expulsar os alunos por uma coisa que eles apenas estavam tomando conta do prédio e não conseguiram, foi falha na guarda. Eles não se provou, não tinha prova de que foram eles que tiraram as câmeras, que praticaram todos os atos dentro. Então, foi muito negociado no Conselho e se chegou à conclusão de dar uma suspensão de 6 meses, né? Que era uma pena. Eles não havia nada contra eles, né? Era a primeira processo que eles respondiam, e então foi nesse sentido, no sentido de que eles não deixaram ninguém entrar, e realmente não deixaram, e os nomes não foram escolhidos a dedos, foram os diretores de centro que encaminharam os nomes das pessoas que... Flor, desculpa, eu vou ter que interromper porque o nosso tempo já encerrou. Lembrando ao nosso ouvinte que o Fora da Curva está entrevistando os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje a gente teve com Flor, amanhã nós estaremos com Alfredo Gomes e na sexta-feira com Edilson Souza. O programa tem, essa semana, produção conjunta da equipe do Fora da Curva, roteiro e apresentação de Bruno Nogueira, participação especial de Laércio Portela da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais hoje, Carol Torpe, Vitor Aguiar e Guilherme Falcão, e trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire.
Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.